Tem uma programação aqui diferente um pouco. Nós vamos falar de um assunto. Nós estamos no Maio Laranja. Para quem não ouviu falar do Maio Laranja, o Maio Laranja é o mês que nós falamos sobre a prevenção contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse é o mês que o Ministério da Justiça, da Saúde e o governo federal, adotou como um mês de prevenção sobre este assunto. É um assunto muitas das vezes incômodo, é um assunto muitas das vezes que a gente não quer falar, mas a igreja precisa alertar para a necessidade de nós protegermos crianças e adolescentes, porque esse assunto não é novo, esse assunto não é de hoje, esse assunto sempre existiu, mas esse assunto sempre foi tabu no meio das famílias. E é um assunto que muitas das vezes as pessoas não querem mexer, porque existem muitos casos dentro das famílias, que geralmente 90% desse tipo de abuso acontece dentro da família, não é fora. Então, é um assunto que a gente precisa abordar, mesmo que seja incômodo, mas é um assunto que faz parte da nossa realidade, que a gente precisa aprender a prevenir, a gente precisa aprender a prevenção para este assunto. E aí, queria estar chamando aqui duas irmãs nesta manhã, que estarão aqui falando a respeito desse assunto, e depois eu vou continuar falando desse assunto também, tá? Mas aí na perspectiva bíblica, tá ok? Porque a Bíblia fala desse assunto também, esse também é um assunto bíblico, e aí a gente vai falar sobre isso também. Queria chamar aqui a professora Sandra e também a Rebeca, que estarão aqui vindo. Vamos aplaudir o Senhor. Elas estarão aqui nesta manhã falando melhor aí a respeito desse Maio Laranja, para que a igreja fique alerta e aprenda a identificar algumas coisas no nosso meio. Irmãs, sejam vocês aí uma bênção, tá ok? Amém. Gente, bom dia. A paz para todos. A gente vai falar, então, o pastor já falou, já deu a introdução aí. Tá bom? Então vai ser bênção. Esteja sensível, para esse assunto que realmente mexe com a gente, mas é essencial. Vamos lá, então. Vou fazer a minha apresentação para alguém que não conheça, porque assim, por que vocês estão falando? Quem são vocês, para falar desse assunto? Então, assim, sou Sandra, enfermeira, trabalhei no posto de saúde, na UPA, no Hospital Antônio Pedro, em alguns setores. Então, mais de 20 anos de saúde. E esse assunto é um assunto de saúde pública, por isso que a gente está aqui também. E é um assunto para a igreja também, Bom, me chamo Rebeca, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, e eu sou advogada, e eu trabalho há 4 anos no escritório de advocacia criminal. Eu sou advogada há um pouco menos tempo, e eu só atuo na área criminal, inclusive. Então, se perguntarem de outra coisa não ser área criminal, eu também não vou saber responder. Mas, enfim, é um assunto que, infelizmente, a gente vê muito na minha área. Tem a nossa apresentação? Pode colocar, por favor? Bom, gente, o Maio Laranja é o mês do combate à prevenção, combate e prevenção à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí, da onde que veio isso, O dia 18 de maio é o dia nacional desse enfrentamento, e isso já é um pouco mais antigo. Vem lá de 2000, desde 2000 já tem essa lei que instituiu esse dia. Mas, de forma um pouco mais recente, em 2022, foi instituído o mês do Maio Laranja. Então, durante todo esse mês, teriam campanhas de conscientização para poder voltar os nossos olhos para esse problema, que é um problema real, que é um problema que acontece. E a gente não tem como combater um problema se a gente não sabe que aquilo é um problema, E por que eu estou falando desse início histórico, dessa origem do Maio Laranja? Porque a igreja tem tudo a ver com esse início. Na verdade, a lei que instituiu o mês do Maio Laranja, ela começou por uma mobilização dentro da igreja. Quando alguns cristãos dentro de alguma igreja começaram a perceber, olha, isso é um problema real, olha, isso acontece. E aí, o que a gente vai fazer com relação a isso? E aí levaram para os políticos competentes, porque também tem coisas que a gente não pode fazer com as nossas mãos, e aí eles criaram essa lei que instituiu o mês de maio para a gente poder pensar sobre isso. E apesar do pastor já ter adiantado, assim, o pastor vai poder falar muito melhor sobre isso,
a igreja tem um papel central, né? A igreja tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade, sim, espiritual sobre a vida das pessoas, mas nós, como criaturas de Deus, nós estamos num corpo. E esse corpo também merece ser protegido. E esse corpo também é um alvo da proteção de Deus, do cuidado e do amor de Deus. E a gente, como igreja, né, para além desse templo físico, eu e você temos também uma responsabilidade com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, por isso também que a gente está falando sobre isso aqui na igreja, num culto de domingo pela manhã, porque é, sim, né, algo espiritual para ser falado também. E aí é importante também, a gente está falando aqui sobre abuso e exploração sexual, tá bom, mas o que é o abuso e a exploração sexual? Porque às vezes a gente fala e repete e a gente não sabe do que a gente está falando, né? E aí a Sandra vai poder explicar para a gente um pouco melhor sobre o que é o abuso e a exploração. Então, gente, a gente está sem apresentação aqui, então a gente vai dando uma cola aqui do celular, que não conseguimos aprender. Ou colocar ali, por enquanto, né? Mas, assim, o problema de violência... Onde estamos? Não, ok. Do que é o abuso, que pode ter ou não. Sim. Ok, mas só para a gente falar a diferença de uma coisa para outra, né? Porque como a gente fala de exploração e de abuso sexual, só para a gente ter um entendimento. A exploração sexual é quando você utiliza, ou você não, mas alguém utiliza uma imagem de uma criança, ou mesmo a criança, como a gente ouviu, alguns ouviram a história da Ilha de Marajó, né? A prostituição infantil, então com fins lucrativos. Entende? Isso é uma exploração sexual. Agora, o abuso sexual, na verdade, o agressor, ele procura unicamente satisfazer os seus desejos, né, por conta da violência sexual. Então, é diferente. Aqui, o fim não é lucrativo. O fim aqui é outro. É o desejo de satisfazer a própria pessoa, o agressor, no caso. Então, existe o abuso, gente. Pode ter contato físico ou não, né? Porque, às vezes, a gente pode pensar, não, mas só quando encosta, só quando faz alguma coisa. Não. Quando a pessoa não tem contato físico também, né? Expor a criança a vídeos de teor sexual é uma violência sexual. Quando você, ou alguém, na verdade, vou tirar o você que fica melhor, ou alguém, né? Quando alguém produz ou armazena, compartilha imagens de vídeo de crianças também, né? Sem roupas, né? Falar sobre atos maliciosos com crianças também é uma violência. Expor crianças a revistas pornográficas ou conteúdos explícitos também é uma violência. Então, veja que não é só a parte do toque, ou a parte não, mas isso também acarreta muitas coisas à criança. Ou quando a pessoa, e aí eu tenho que falar isso da gente, porque faz parte da palestra, mas quando é mostrado o nu para a criança antes do tempo, mas isso com situações, situação maliciosa. Isso também é uma violência. Entende? Só o mostrar a criança, porque a criança não tem é inocente, ela não tem essa maturidade para entender essas coisas. E o contato físico vocês já conhecem, é o uso da força, da ameaça, do constrangimento, de dizer se você falar, você vai isso, você vai aquilo, esse tipo de coisa. Então, esses são os tipos de abuso que existem. Então, expor a pornografia, tudo isso é o abuso sexual. E aí, né, continuando no porquê falar sobre o assunto e o porquê que isso é relevante, hoje, gente, o Brasil já ocupou essa posição de segundo lugar no ranking mundial de abuso e exploração sexual infantil. Então, não é algo que está fora da nossa realidade. Vindo um pouco mais para perto, São Gonçalo, acho que são os dois próximos, isso. Obrigada. São Gonçalo é a quarta cidade com mais registros de violência sexual contra a criança do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai ver que os casos que são denunciados são mínimos, são muito poucos. Então, se nos casos denunciados a nossa cidade se destaca nisso, imagina nos casos que não são denunciados, né? E, além disso, né, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil. Então, assim, infelizmente, é uma realidade que está próxima a gente. E por isso que a gente está falando aqui sobre esse tema. Pode passar aí. Então, aqui são informações essenciais, a gente está quase terminando, mas para falar o seguinte, 90% dos casos, como a Rebeca falou já, não são denunciados. Então, se a gente tem esse ranking aí, tu imagina 90% que não são denunciados. Então, é uma coisa muito séria. 69% dos casos são recorrentes, ou seja, acontece novamente por uma série de fatores. 85% a 90% dos agressores sexuais são pessoas conhecidas. Eu acho que isso é importante a gente entender, porque tem vezes que a gente pensa que o agressor ou o abusador, ele é o homem do saco, ele é um homem sujo, ele é alguém de fora. Não.
90%, como vocês verem ali, né? 85% a 90% são de casa. São de casa. São pais, são padrastos, são... pasmem, tá? Que hoje já está mudando esse quadro. São mães, são avós, são primos, são pessoas chegadas. Um amigo, um vizinho, né? Pode ser alguém que entra esporadicamente? Pode. Mas a maioria é conhecido, até porque normalmente essa pessoa é muito agradável, gosta de dar presente, é agradável à criança, porque senão a criança não chega perto. Então, normalmente é isso. Então, essa é a atenção que a gente precisa ter. 30% dos pais e 60% conhecidos da vítima e da família, tá certo? E eu só queria que a gente prestasse atenção no seguinte: a criança, ela dificilmente vai falar para você. Dificilmente ela vai falar. E a gente precisa observar sinais. A gente não colocou aqui, senão a gente vai ficar falando séculos. Mas a gente precisa prestar atenção na criança, né? Ela muda de humor, ela chora abundantemente às vezes e fica triste. Às vezes uma raiva excessiva e às vezes também brincadeiras sarcásticas, ou seja, brincadeiras maliciosas que ela não fazia e de repente ela passa a fazer. Então, observar as crianças que estão próximas de você é muito importante, porque às vezes ela não vai te falar, mas o que ela faz vai demonstrar uma mudança e você precisa estar de olho, porque é a nossa responsabilidade enquanto sociedade, enquanto igreja, e aí o pastor vai falar isso. E é importante falar isso, gente, que abusador realmente não tem perfil, tá? Às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente até taxa aquela pessoa tem uma cara e tal. Mas, na verdade, são as pessoas que a gente menos espera, porque precisa desse vínculo de confiança, de estar próximo e tal. Então, o que a gente precisa é prevenir, não dar oportunidade para que essas situações aconteçam. E quando, né, as crianças, os adolescentes também, porque a gente não está falando aqui, infelizmente, só de criancinhas pequenininhas, mas os adolescentes também têm que ser alvo dessa proteção. Porque às vezes já acha que, não, já está até na idade da maldade e tal, essas coisas. E às vezes é violada uma privacidade, uma intimidade da criança, adiantando algo que ela ainda não tem maturidade, né, para poder ter ou fazer daquela forma. Então, é importante a gente ouvir, porque a maioria das vezes que a criança fala é verdade, né, quando a criança está relatando. Óbvio, tem os casos que não. E a gente também taxa muito como, isso daí é uma questão de doença mental. A pessoa fez isso porque ela é um doente, pervertido, é doente. A gente tem esse estigma com relação a isso. Mas não necessariamente. Ainda tem pesquisas que falam que menos de 20% dos casos são de pessoas que realmente têm esse tipo de doença, porque a pedofilia, ela é considerada uma doença. Então, assim, é para trazer a nossa mente, né, e esclarecer algumas dessas informações. E aí, só para finalizar, a gente está falando assim que é muito importante que denuncie. Obviamente, a gente não pode falar assim, nossa, você denunciar e sua vida vai mudar, vai melhorar tudo, pronto, vai resolver, por que não, né? Assim, primeiro que os traumas, eles precisam ser tratados com relação a isso, mas a gente não tem como combater um problema, resolver um problema que a gente não sabe o que aconteceu. Né? Então, e a gente precisa de ajuda de pessoas especializadas para isso, não só, né, a polícia, mas de outras equipes e outras frentes que hoje, por exemplo, o Estado, ele permite. Então, quando você vai denunciar uma situação dessa, tem toda uma estrutura para você atender uma criança, um adolescente. Ela não vai ser ouvida assim do nada, no meio da delegacia, né? A criança, às vezes, ela precisa de um recurso lúdico, vai ter pessoas que são especialistas nisso. E eu estou falando porque tem pessoas, tem hoje delegacias especializadas para a proteção em criança e do adolescente. E aí, a gente queria falar um pouco dos canais de denúncia, né? Hoje a gente tem o Disque 100, então você pode, com o seu celular, ligar, né, discar 100, uma ligação gratuita e anônima, não só para casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, mas qualquer caso de violação aos direitos humanos. Então, você está vendo alguma situação e você quer relatar, você disca 100. Quando você precisa de algo pronto a resposta, você disca 190, que é o da Polícia Militar. Então, quando você precisa de uma proteção ali emergencial, quando você está em risco, né, você vai ter esse recurso. Além disso, quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando também de conselho tutelar. Né? Acho que a maioria das pessoas já sabe, assim, tem essa consciência de que você pode se dirigir a um conselho tutelar para poder ter informação também de como agir, o que fazer. E o mais conhecido são as delegacias, né?
de novo, eu sei que a gente tem esse estigma, né? Às vezes um estereótipo de delegacia e tal, mas delegacia também tem que ser um lugar de proteção. Hoje, a gente tem instrumentos como, por exemplo, a medida protetiva de urgência, que te permite o afastamento, né, do agressor, porque a gente sabe que, às vezes, esse agressor é aquele que mantém financeiramente a casa, né? Então, assim, é difícil. Como é que você vai denunciar? A pessoa vai sair de casa, e aí, o que você vai fazer? Tem tudo isso, né, que eu não vou ficar falando para a gente não se delongar, mas que permite e protege, dá essa estrutura hoje. Então, era esse, pelo menos, o nosso recado, né, Sandra? Isso aí. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte: no Brasil, o abuso é cultural, né? Ou seja, o que é isso? É normal. Mas isso é normal. Não é normal. Você não sabe ou não imagina o estrago que isso faz na vida de uma pessoa. Depressão, problemas psiquiátricos, dificuldade de relacionamento, várias outras coisas que não vêm ao caso aqui, que a gente estudou, mas assim, o importante é que a gente queria chamar a atenção para esse sentido, para a gente orar, para a gente pedir a Deus. E se chegar alguma coisa a você, não deixe passar, porque eu vou te falar uma coisa: quando a criança conta, ela espera ser livrada daquele momento. E se aquela pessoa não dá crédito, ela nunca mais esquece que ela procurou aquela pessoa e aquela pessoa não resolveu. Viu? Então, é isso.